Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios, porque Ele fez prodígios, porque Ele fez prodígios, porque Ele fez prodígios. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é com alegria que hoje nos reunimos nesta celebração eucarística para celebrar com toda a Igreja, nossa mãe, a solenidade da Imaculada Conceição de Maria. É uma solenidade
que a igreja coloca no contexto litúrgico do advento, no tempo litúrgico do advento. O tempo do advento é um tempo em que nós somos convidados a viver a espera do Salvador. A espera do Salvador que veio uma primeira vez no mistério do Santo Natal. E por isso o tempo do advento é um tempo no qual nos preparamos para celebrar o mistério do Verbo encarnado, o início da redenção de toda a humanidade. Mas também o tempo do advento é um tempo de espera da vinda gloriosa do Senhor. É um tempo em que a igreja nos recorda que Jesus Cristo é o Senhor do tempo, é o Senhor da história, e um dia Ele virá em glória para que Deus seja tudo em todos, para estabelecer de forma plena, de forma definitiva, o reino de Deus, já presente em nosso meio. Tempo do advento, tempo de espera, mas não é uma espera de quem cruza os braços e não faz nada. Pelo contrário, a espera suscitada pelo Espírito Santo é uma espera ativa, é uma espera dinâmica, é esperança. Esperança que nos motiva a viver esta preparação, a preparação para a vinda daquele que é o nosso Salvador, a preparação para a vinda daquele que é a misericórdia encarnada de Deus, aquele que um dia estabelecerá plenamente a justiça do reino de Deus na história da humanidade. Irmãos e irmãs, nesta preparação para a vinda do Salvador Jesus, a igreja hoje nos oferece a Virgem de Nazaré, a mãe do Salvador, como modelo, para que nós possamos, segundo o testemunho de Maria, para que nós possamos bem preparar nosso coração para a vinda do Salvador. Nesta solenidade da Imaculada Conceição de Maria, que testemunho a Virgem Santíssima nos oferece? De que modo ela nos ajuda nesta preparação para celebrar a vinda do Salvador? O dogma da Imaculada Conceição de Maria, ele foi proclamado pelo Papa, o Beato Pio IX, no ano de 1854. E, essencialmente, o dogma da Imaculada Conceição afirma aquilo que foi rezado na oração da coleta, no começo desta Eucaristia. O que nós rezamos? Ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo o pecado em previsão dos méritos de Cristo. Essencialmente, irmãos e irmãs, é isto que afirma o dogma da Imaculada Conceição. Por causa dos méritos de Cristo, em vista dos méritos de Cristo, Deus preservou Maria da mancha do pecado original, para que ela fosse uma digna habitação do Verbo encarnado. O evangelista São Lucas, como nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado, ele deixa muito claro que Maria foi escolhida por Deus
para ser a mãe do Filho de Deus, a mãe do Verbo encarnado. E nessa escolha, Maria recebeu o privilégio de ter vindo ao mundo sem a mancha do pecado original. É a Imaculada. Sem possuir, portanto, uma natureza inclinada ao pecado, uma natureza voltada para a corrupção do mal, para a imoralidade. Quando o anjo Gabriel se apresentou a Maria para anunciar a ela a sua vocação de mãe de Deus, de mãe do Verbo encarnado, o anjo Gabriel disse à Virgem Maria: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Esse termo, cheia de graça, no grego, kekaritomene, significa muito mais do que cheia de graça. Significa que Maria foi contemplada por Deus, que Maria foi tornada templo de Deus. E quando isso aconteceu? Por ocasião da sua conceição. A Imaculada, ela não se tornou templo de Deus quando disse o seu fiat ao projeto salvífico de Deus em relação à humanidade, quando ela acolheu o Verbo de Deus em seu ventre. Não, ela já era templo de Deus, ela já era contemplada por Deus desde a sua conceição, desde o momento em que ela nasceu. A Imaculada Conceição, uma digna habitação do Filho de Deus, o Verbo encarnado. Sendo assim, irmãos e irmãs, nós devemos nos preparar para a vinda do Salvador, conforme o testemunho de Maria, a Virgem de Nazaré, procurando, dia após dia, não ter compromisso com o pecado, não ter compromisso com o mistério da iniquidade. Nós não podemos viver com a nossa consciência tranquila quando muitas vezes, infelizmente, comprometemos nossa vida, comprometemos nossas escolhas, comprometemos nossos relacionamentos familiares, nossa atuação comunitária, nossa atuação social, no campo do trabalho, quando nós nos comprometemos com o pecado. Não podemos ter a nossa consciência tranquila como filhos e filhas de Deus, como discípulos e discípulas de Jesus. Não podemos. A solenidade da Imaculada Conceição é um apelo de Deus para que neste tempo do advento nós nos desvencilhemos do pecado, nós renunciemos conscientemente ao pecado. Quem estiver comprometido com o pecado, que diga não, que diga não. Nós ouvimos na segunda leitura, nesse trecho da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, assim como Maria, a mãe de Jesus, todos nós, presentes neste santuário do Pai das Misericórdias, os que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação, todos nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para ter uma vida santa, para ter uma vida irrepreensível no Senhor. Sendo assim, preparar-se para o Natal do Salvador e, sobretudo, preparar-se para a sua vinda gloriosa na parousia, no fim dos tempos, significa, irmãos e irmãs, com auxílio da graça de Deus e com o nosso esforço, consciente esforço, significa levar uma vida santa no amor a Deus, levar uma vida santa no amor ao próximo, evitando toda espécie de mal, evitando toda espécie de pecado,
injustiça, corrupção, mentira, imoralidade. Nós não podemos nos deixar seduzir pela serpente, como ouvimos na primeira leitura, no trecho do livro do Gênesis. Não podemos nos deixar enganar pelo demônio, que muitas vezes nos seduz para o pecado, mostrando que o pecado é algo aprazível, algo prazeroso, algo que vale a pena investir a vida. Não, isso é mentira da serpente, isso é enganação do demônio. Celebrar a solenidade da Imaculada Conceição é reassumir o chamado batismal a uma vida de santidade, sem compromisso com o pecado, crescendo na realização, sobretudo, da virtude do amor, da caridade de Deus, da caridade aos nossos irmãos e irmãs. Maria nos ensina ainda, nesta solenidade, a dar diariamente o nosso sim ao projeto salvífico de Deus. Contemplada, tornada templo de Deus, escolhida para ser a mãe do Salvador, Maria diz: fiat, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a palavra, o projeto de Deus. Irmãos e irmãs, Maria não é só modelo, mas ela também é nossa intercessora. Ela suplica a Deus por nós, para que sejamos no dia a dia fiéis ao sim que nós, pelo batismo, já demos a Deus, fiéis ao sim do compromisso da nossa vida com o reino de Deus, que será tudo em todos por ocasião da vinda gloriosa do Senhor. Nós estamos vivendo um clima muito festivo na comunidade Canção Nova pelos seus 40 anos. 40 anos de uma obra de Deus, 40 anos de uma obra que colabora com o projeto salvífico de Deus em relação à humanidade. Esta obra de Deus, cujo nome é Canção Nova, tem um fundador, Monsenhor Jonas Abib, que hoje celebra os seus 50 anos de consagração sacerdotal. 53 anos, desculpa, seus 53 anos de consagração sacerdotal. Monsenhor Jonas, como o Senhor gosta muito de dizer, há de muitos anos, há de muitos anos. Meu desejo, e certamente não é somente o meu desejo, é o desejo de todos esses filhos e filhas do Carisma Canção Nova, é que o Senhor esteja conosco para muitos anos. Mesmo com a sua tosse, há de muitos anos. Monsenhor Jonas, obrigado por ter sido dócil ao Espírito Santo, como foi a Virgem Maria ao dizer sim ao projeto salvífico de Deus. Obrigado por ter fundado a Canção Nova, esta obra do Senhor, admirável aos nossos olhos, admirável aos nossos olhos, porque a Canção Nova, como toda a igreja, é formada por pessoas. Infelizmente, Padre Jonas, cometemos erros e pecados, mas é uma obra de Deus, admirável aos nossos olhos. E hoje, Padre Jonas, estes filhos e filhas da Canção Nova que aqui se encontram no santuário, querem renovar o seu sim à fidelidade à obra de Deus. Querem renovar o seu sim ao chamado de Deus à santidade pela intercessão da Imaculada, para que também esta obra, a obra Canção Nova, nos seus 40 anos, na sua maturidade, possa ser uma obra imaculada, imaculada
nos seus filhos e filhas. Vocês querem, irmãos e irmãs, vocês querem assumir esse sim, essa fidelidade a Deus, a obra Canção Nova, sim ou não? Sim. Portanto, Monsenhor Jonas, que nesta Eucaristia o Senhor possa oferecer, nos seus 53 anos de sacerdócio, o santo sacrifício da Páscoa do Redentor, o Salvador que tanto nós esperamos com toda a Igreja, possa oferecer o santo sacrifício pela fidelidade ao projeto salvífico de Deus de todos esses seus filhos e filhas, os membros da comunidade Canção Nova, os colaboradores da Fundação João Paulo II, da Associação Internacional Privada de Fiéis, os colaboradores de tantas outras associações, fundações que se unem a nós no carisma Canção Nova, fidelidade dos voluntários, fidelidade dos sócios contribuintes e todos aqueles que fazem parte desta linda e grande família Canção Nova. Peça por nós, Monsenhor Jonas. Queremos ser fiéis ao sim, queremos ser fiéis à vocação a uma vida santa e irrepreensível, como o foi a Imaculada Conceição, a Virgem Maria. Irmãos e irmãs, que Deus nos dê a graça de sermos mais imaculados, pela intercessão da Virgem Santíssima, no compromisso com o reino de Deus, que nós esperamos sua manifestação gloriosa por ocasião da vinda do Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.